Seja muito bem-vindo ao Pop nas Ideias, o meu, o seu, o nosso programa de cultura pop. Eu sou Pedro Ferro, jornalista e o seu apresentador aqui no Pop nas Ideias. E hoje eu estou acompanhado de um convidado ilustre, Juan Carvalho. Eu sou esse cara ilustre? Você, esse cara ilustre. Ilustre tá na sua presença, Pedro Ferro. Ah, que isso. Que bom ter você aqui. Que bom estar aqui no Pop nas Ideias, cara. Que bom estar nesse encontro aqui. Pô, vamos conversar aí. Tô aberto pra qualquer assunto, hein? Cara, é uma honra. Assuntos polêmicos, né? Assuntos de cultura pop, conta comigo. Olha, o último programa já foi polêmico, a gente já cutucou a onça aí com vara curta. E, cara, né, uma honra ter aqui você como nosso primeiro convidado, por assim dizer, né? O Edu já estava aqui como meu co-host. Já é da casa. Já é da casa. Então aqui trazendo você como meu primeiro convidado oficial. Pô, que legal. Eu fico lisonjeado, então, por ser estar na agenda aí de convidados de vocês. E ser o primeiro, né? É, estreia. Já vai entrar numa lista especial aqui no Pop das Ideias. Então, cara, queria começar, na verdade, para você contar aqui pro público um pouco da sua história, quem é você, né? Porque o pessoal aqui já sabe, sou jornalista, tô aqui falando de cultura pop, de filme, às vezes de um jogo ali. O Edu, publicitário, ele mexe ali umas coisas de propagandas aí e tudo mais, da indústria mercadológica e tudo mais. Mas você, conta aí um pouco mais de você, para o pessoal conhecer, entender aqui, porque esse ilustre cara está aqui conosco. Cara, nossa, se eu for dar uma alcunha só pra mim, assim, pra dar manchete, acho que seria um contador de histórias, sei lá, alguma coisa assim. Legal. Eu sou formado em comunicação, né? E assim, fiz rádio e TV, fiz locução de rádio, fiz, assim, dentro da comunicação, fiz teatro, fiz um monte de coisa aí. E me acho, assim, um contador de história porque sou um apaixonado por histórias, né? Então, acho que tá no Pop das Ideias é um pouco disso, né? Uhum. Contar histórias. Então, acho que eu sou um cara assim. No decorrer do episódio, a gente vai descobrindo quem que é o Luan ali nos detalhes. Certo. Então, vamos começar com uma historinha, assim, a mais básica de todas, né? Da sua profissão, do seu amor pela sua profissão, né? Como que começou isso? Lá nos áureos tempos, quando você era um jovem Luan, e até chegar aqui, né? Nesse momento. Sim. Cara, para quem tá me vendo agora a primeira vez e não me conhece, eu sou professor, né, de comunicação. E uma história que eu gosto de contar quando eu faço a abertura de um curso, né? Pedro já fez curso comigo, então já conhece essa história, mas para quem está assistindo, é a primeira vez. Houve um momento da minha vida, assim, já passei bastante dos 30. Então, há uns 15 anos atrás, ou um pouco mais que isso, estava num momento meio perdido assim na minha vida, sabe? Eu já trabalhava, namorava, mas assim, a vida era, sabe, muito monótona. Não tinha, eu não tinha uma profissão, né? Me formei no ensino médio e estava cansado de estudar. Então nem me preocupei, nem foquei em fazer faculdade, nem nada. Certo. E aí tava num momento assim, meio, sei lá, sem o que fazer da vida, né? Meio perdidão, assim, né? Na questão de profissional. E aí eu trabalhava numa empresa de call center, atendendo ligação. Eu atendi uma ligação atrás da outra e tal. E aí, entre um contato e outro, algum cliente falava assim pra mim, pô, Luan, você tem uma voz de locutor, né? Você é locutor de rádio? Eu falei, não, cara, tô te atendendo aqui no telefone, né? Tô aqui, trabalho disso, né? Uhum. Mas essa parada ficou na minha mente, né? Pô, voz de locutor, jeito de locutor, de falar. E aí, nesse momento que eu tava meio perdido, assim, eu descobri que existia um curso de locução de rádio, mas era um curso curtinho, né? Chamado Prática de Locução. É um curso ali umas 40 horas, 30 horas, bem para você sentar e assim aprender um pouquinho como é que é rádio, né? Os tipos de rádio e tudo mais. Aí me ficou tanto na minha cabeça isso, falei, quer saber? Vou fazer esse curso, né? Não tenho nada a perder, né? Sim. Fui lá, fui fazer esse curso, e aí foi fazendo esse curso que me deu aquele estalo, aquele popular virou a chavinha. Porque fazendo o curso, entrando num estúdio, né, gravando e tudo mais, eu comecei a revisitar coisas do Luan, não mais do Luan de 20 e poucos anos, mas do Luan criança, né? Do Luan de 5, 6, 7 anos. Minha mãe é doméstica, né?
E aí o companheiro da doméstica é sempre seu radinho de pilha, né? Então, Saudoso. saudoso radinho de pilha. E aí eu morava muito longe da escola e minha mãe trabalhava, eu morei em São Paulo, né? E aí eu morava na Zona Leste e estudava na Zona Sul, Pô, na bairro da Vila Mariana. E a gente caraca, fazia esse caminho de 2 horas de trajeto para ir, 2 para voltar todo dia. E aí, como a gente era muito pequeno, eu e minha irmã, né? Minha mãe levava a gente, quando ela saía para trabalhar, deixava na escola lá, perto do trabalho dela. E depois, na saída, eu ficava com ela no trabalho, né? Então, eu ficava acompanhando essa rotina dela, né? De doméstica. E aí, ela ficava sempre ouvindo o radinho de pilha. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, comecei a revisitar essas memórias. Aí, eu comecei a identificar. Falei, não, isso aqui eu conheço, tal, essa vinheta, já sei como é que faz. Aí, eu comecei a falar assim, nossa, eu acho que é isso aqui que eu gosto, cara. Aí foi através desse curso que comecei a dar uns outros estalos ainda antes ainda disso, do tempo de colégio, de escola, que era, eu gostava muito de assistir televisão, e acho que vem aí um pouco da cultura pop também. E aí, nos anos 90, ainda existia ali a programação de desenhos na TV aberta, né? Então eu nossa, ficava sim. assistindo lá, Churato, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball Z e tudo mais. E aí eu pegava um caderninho que eu tinha, assistia o desenho e falava, putz, que legal, mas eu quero fazer minha história. Aí desenhava os personagens lá do Dragon Ball, do Cavaleiro Zodíaco, fazia ali um mashup dos personagens e criava minhas próprias histórias lá, nesses caderninhos. Eu lembro que tinham 3 ou 4, assim, tudo desenhadinho, de história em quadrinho. Aí fui fazendo esses cursos, aí eu falei, putz, cara, eu acho que contar história, estar na comunicação é uma parada que eu gosto de fazer. Aí fiz esse curso, que era um curso curtinho, né? 30 e poucas horas, 40 horas. Aí fui mais a fundo, aí comecei a fazer faculdade, aí fiz curso técnico, aí me deslanchei nessa área e aí depois foram quase 15 anos trabalhando, né, com comunicação até chegar aqui hoje. Boa. Mas assim, né? Você já mencionou que você é professor, né? Assim, esse comunicador aí que gosta de criar histórias. E como que você. Um dia você falou e olhou, nossa, essa criançada aqui, eu quero inspirar essa galera a fazer o deles também. O que que te fez virar essa chavinha assim de quero ser professor? Ou não foi nenhum quero ser professor, alguém te empurrou, vai ser professor? Cara, foi meio assim as coisas da vida, né? É, Porque, assim, eu não vou mentir que, logicamente, eu pensava em algum momento ser professor, né? certo. Mas ainda via assim com algo distante. Eu pensava que ainda tinha que me qualificar melhor, sabe? Fazer um doutorado, alguma coisa assim, né? Enxergava só dessa maneira ser professor, né? Uhum. Até porque, sei lá, meus pais são analfabetos, né? Minha mãe doméstica e tal, meu pai nunca pisou numa escola, né? Então, já ter feito o ensino superior já foi algo assim inimaginável para mim. Então, ser professor é algo que eu imaginava assim, mas muito distante ainda. Mas eu tinha sempre uma vontade de vir morar no interior. Olha, E olha como as coisas se conectam. Tive essa vontade de vir morar no interior. E por ter estudado muito tempo numa instituição, a gente pode falar os nomes aqui? poder pode. Poder pode? Só não falar ali todos os planos que você pode fazer lá no lugar onde você trabalha. Não, hoje eu sou professor do Senac, né? E minha trajetória profissional, fiz muitos cursos no Senac, né? Uhum. E aí, eu sempre tive essa vontade de vir morar no interior e tudo mais. E eu vi que lá uma vaga de professor, né? De docente no Senac, me inscrevi. Mas assim, eu nem me lembrava que tinha me inscrito nessa vaga mais. E durante esse tempo, assim, da trajetória no audiovisual e na comunicação no geral, eu tinha dado, assim, um workshop aqui, outro ali. Morei um tempo numa cidade que chama Itaquaquecetuba, e eu tinha um coletivo de jovens lá, né? Então eu dava algumas aulas ali de audiovisual pra galera e tudo mais, mas assim, nada muito a fundo, né? Uhum. Me inscrevi nessa vaga e assim, foi um tempo assim que eu me esqueci que tinha me inscrito. Aí uma sexta-feira, pinga no meu e-mail, era umas 8 horas da noite, pinga no e-mail, me convocando para vir fazer uma aula teste em Ribeirão Preto. Aí mas como assim? Aí pesquisei nos meus e-mails, eu tinha me inscrito nessa vaga assim muito tempo atrás. Falei, caramba. E aí era uma sexta, e era para mim estar em Ribeirão Preto na segunda-feira. Caramba, será que eu vou? Será que eu não vou? Esse final de semana que eu recebi esse e-mail também, eu estava fazendo uma campanha, né? Era época de eleição, eu estava trabalhando na comunicação de um político ali. Uhum. E aí no sábado iria ser a abertura da campanha, então era um dia que ia ter totalmente cheio.
Falei, caramba, eu preciso criar um plano de aula, fazer uma aula teste, montar, né? Mas, putz, eu vou ter o sábado cheio e era sexta, 8 da noite. Falei, caramba, será? Falei, quer saber? Acho que foi a mesma coisa que quando eu fiz o primeiro curso lá, não tenho nada a perder, então Vamos. confirmei que vou, que iria lá no e-mail. Falei, não, beleza. Vou fazer meu evento no sábado, trabalhar lá de boa. No domingo eu resolvo. Resolvo montar o que precisa ser feito. Aí fiz lá o evento no sábado, cheguei em casa morto, obviamente. Claro. E aí eu trabalhei no domingo nisso, montar a aula, montar o plano de aula e tudo mais. E vim pra cá, pra Ribeirão, pra dar essa aula teste na segunda-feira, assim, sem Segunda-feira cedinho, assim? cedinho, cedinho, sem se preparar muito. É. E foi aí que surgiu essa oportunidade de ser professor e também de vir morar no interior, que era algo assim, que eu queria há muito tempo. Acho que essa coisa da cidade grande, da megalópole, né, que é São Paulo e tudo mais, e esse grande São Paulo, cara, é um negócio que é bem cansativo. E eu já tava há algum tempo, assim, querendo um pouquinho mais de qualidade de vida. Uhum. E aí juntou as duas coisas. Era uma vontade, assim. Eu acho que eu já era um pouquinho professor, assim, também, no dia a dia. E aí surgiu a fome com a vontade de comer, né? E vim pra cá. Aí já aproveitou assim. E, né, quando você tá lá no meio, né, você não vê muito, né, o quanto que você tá na correria. Mas você, estando aqui em Ribeirão Preto, você já tá há quantos? Um ano? Um ano, completei um ano agora. Olha só, fez festinha? Quase, quase. É, nesse um ano que você tá aqui, você vê essa diferença, assim, da correria que é São Paulo? Porque, né, São Paulo, você entra no metrô, assim, você vê todo mundo que tá sempre assim, eu já tenho que sair na próxima estação e vamos, o pessoal tá alerta pra tudo que é detalhe. Mas você já viu essa diferença, assim, nesse um ano de você, desse Luan lá de São Paulo? Cara, sabe uma coisa que eu fiquei muito mal acostumado, que É, assim, já foi uma baita diferença? Quando eu morava em São Paulo, e assim, morava na Zona Leste, né? Então é sempre atravessar a cidade para chegar em qualquer lugar. Então era um deslocamento de 1 hora e meia, 2 horas para chegar no trabalho, para chegar, sabe? Para sair, para dar um rolê, qualquer coisa. Então sempre chegava, na maioria das vezes, adiantado nos lugares, né? Porque saía muito cedo de casa, porque sabia que o trem ia dar problema, o metrô ia dar problema. é. E por aí vai, contava com chuva, então sempre era um cara pontual, ou sempre chegava antes. Aqui em Ribeirão, eu, assim, moro a 5 minutos do trabalho e agora eu não consigo chegar no horário em lugar nenhum. Eu sempre me atraso para os lugares, porque eu sempre fico em casa e. Ah, falta 10 minutos para estar em tal lugar. Ah, vai dar tempo, vai dar tempo. E claro que assim, às vezes você pede um Uber, não chega. Ou às vezes, sei lá, tem um trânsito numa rua só, e aí eu tô craque em não chegar no horário. Tomara que minha chefe não veja que eu não chego no horário no trabalho. Desculpa, chefe. Vou começar a chegar a partir desse episódio. Não, legal, né? Porque assim, né? Ribeirão Preto, né? Cidade pequena, né? A gente fala que Ribeirão Preto, nossa, grande cidade, não sei o quê. Mas a gente chega. No máximo, quando você demora meia hora pra atravessar a Cara, cidade de carro. isso, para atravessar a cidade você gasta 20 minutos, meia hora. E lá em São Paulo, às vezes você gasta 20 minutos para chegar no metrô para conseguir se deslocar. Sim, Porque às vezes a maioria da população em São Paulo não consegue estar próximo dos grandes centros ou, sei lá, próximo do transporte mesmo, público, no geral, né? Então é. você sempre tem que pegar um ônibus para pegar um metrô, um ônibus para pegar um trem, um Uber para pegar um trem. Então é sempre essa loucura de deslocamento. Então essa foi a primeira coisa, assim, que eu cheguei em Ribeirão. Nossa, fiquei muito mal acostumado. Agora eu não consigo chegar em um horário em lugar nenhum. Acho que outra coisa também que me fez é, vir pra cá é assim, cara, como a cidade é silenciosa, né? É, Bom, pelo menos o relativamente. bairro que eu moro agora, onde eu trabalho e tudo mais. Uhum. Cara, tipo assim, dá 8 horas da noite, você já. É, o pessoal aqui é de fazenda, né? Sim. Eu agora, assim, de manhã eu acordo, às vezes eu fico de saco cheio dos passarinhos cantando. Falando, nossa, passarinho, não para de cantar. E lá em São Paulo era assim, eu acordava já com moto empinando, som, trânsito e por aí vai. Aqui não, eu fico nervoso com os passarinhos cantando. Falando, nossa, o passarinho tá cantando hoje, hein? Caramba. Olha, eu devo admitir que passarinho cantando pra mim, pô, de boaça. Coisa linda, né, na verdade, né? Tô num período da vida que eu tô parando pra reparar nos pequenos detalhes, sabe? Eu até penso, pô, canto passarinho, né? O som mais natural desse planeta, né? Agora pensando aí mas, né, você falou de questão silenciosa, antes da gente passar pro próximo tópico. Questão silenciosa, assim, você mora num bairro mais
mais tranquilo, né? Por exemplo, Próximo aqui do estúdio, né? Onde a gente tá é, gravando hoje, esse bairro aqui é bem tranquilo. sim. E, por exemplo, eu moro perto da USP. Então ali tem as repúblicas ali, aí tem Ah, as acho que tem festinhas. jovens, né? É, tem as festinhas ali que aí, sei lá, tem aquele dia que eu chego morto assim, eu, pô, vou deitar, beleza. Aí 11 da noite, meia-noite, já tá lá o som já. É, assim, pra minha sorte eu não tô tão perto de todas, tem uma república ou outra ali, mas ainda assim, tem vez ou outra ali que tá morto, você só quer dormir e tem o som lá do fundo. Fica de plano de fundo do seu sonho, né? Você tá sonhando com qualquer coisa e tá a musiquinha lá no fundo. É verdade, é verdade. Já sonhei que tava em alguma festa aí, alguma vez. Bom, mas aí pensando em festa, pensando nessas coisas assim, porque São Paulo, né, como um centro, né, não só dos negócios e tudo mais, mas também é um centro cultural, né? Sim, Tem sim. uma variedade de eventos lá Uhum, em São uhum. Paulo, tanto de música, de negócios. Eu fui trabalhar lá uma vez em maio, que aí tava tendo a Gamescom, né? E, e aí logo depois ia ter um evento ali de lanchas. Tá. É, assim, Específico. bem específico, mas ia ter um evento de lancha, né? Claro, as corridas, por exemplo, tudo mais. Mas pensando aqui, Ribeirão Preto, né? A gente, né, famoso aí pelo agronegócio, a cana e tudo mais, mas a gente também tem o João Rock, né? Sim. Mas, e aí, nesse tempo que você tá aqui, o que que você já conheceu? Quais os rolês culturais que você já foi, né? Além de festa, vai lá, um teatro ou apresentação musical aí. O que que você já experienciou nesse tempo que você tá aqui? Cara, uma coisa interessante que você comentou do João Rock, antes de vir morar em Ribeirão, eu tinha vindo aqui visitar Ribeirão uma vez para assistir um João Rock de 2023. Hum, Foi 23, né? Que acho que foi de 20 anos. foi. Tava lá, hein? A gente É, tava lá então. a gente se esbarrou, só Sim. não sabia. E era um festival assim que já tava no meu radar há um bom tempo, porque é, eu acho a curadoria e o jeito que o festival é pensado assim sensacional. Pode ser, acho que dá para cravar que é o maior festival de música nacional do Brasil atualmente. Sim. A gente tem outros festivais aí que estão crescendo e tudo mais, mas pô, o João Rock tem mais de 20 anos, né? Então dá para colocar ele lá como o principal mesmo. Então era um festival que eu já via assim, olhava assim, falei, putz, tenho vontade de ir no João Rock. E aí em 2023 tive a oportunidade de vir. E aí foi a primeira vez que vim em Ribeirão. Então o João Rock, para quem tá assistindo aí, já é uma boa pedida. E tem todo ano, hein? Então é Sim. assim, putz, perdi o desse ano, vem ano que vem, cara. Ano que vem. E de rolês culturais, assim, primeiro, acho que comparando com São Paulo, uma coisa que é muito louca, que São Paulo, apesar de ter possibilidades, assim, infinitas, pelo jeito que a cidade foi construída e pelo jeito que existe toda essa questão do deslocamento e tudo mais, às vezes você vai ter uma infinidade de possibilidades lá, mas não vai ter energia ou às vezes nem dinheiro para conseguir fazer, sabe, alguma coisa. Uhum. Então, às vezes os bairros ali criam ali seus próprios rolês culturais ali, então, sei lá, uma adega, alguma coisinha ali, uma festinha de bairro e tudo mais. Porque os rolês assim em São Paulo são caóticos, né? Imagino. Eu lembro uma vez, eu tinha ido assistir um show na Casa Natura, aí o show acabou cedo, sei lá, meia-noite. Não queria voltar pra Zona Leste, né? Falei, pô, já estamos aqui, né? Vamos dar um rolê, né? Cara, aí, pô, vamos numa balada. Era, sei lá, 1 hora da manhã, cara, tinha fila na porta. Putz. E a fila, assim, que não iria acabar cedo. Que o segurança falou assim, cara, não sei se vai dar pra vocês entrar ainda hoje, não. Putz, que é isso? Então Caraca. é tipo assim, cara, longe e às vezes perigoso, dependendo do lugar. Então, São Paulo tem isso. Tem muitas possibilidades, mas às vezes você não tem energia, dinheiro ou, sei lá, disposição para ir conhecer tudo. E aí, aqui em Ribeirão, as opções são é, menores, né? São menos opções. E também menos opções, assim, de estilos também, né? Eu Sim. sou um cara muito fã de música latina. E aqui em Ribeirão, assim, eu ainda não encontrei, assim, a parada que eu falo, putz, esse aqui é legal de ir e tudo mais. E lá em São Paulo, putz, tem bares e bares lá que eu gosto de ir pra ouvir música latina e tudo mais. Mas aqui em Ribeirão, além do João Rock que eu citei, tem um muito bom que eu tô sempre batendo cartão lá,
que é o Quintal do Nego Doce. Pra quem gosta do pagodinho do samba, cara, vai no Quintal do Nego Doce, que é Bom, rolê. E, pô, só gente bonita, isso é importante. isso é Quintal do Nego importante. Doce, só vai gente bonita e, cara, som muito bom. É um rolê que, assim, dá pra ir de casal, sozinho, com família. Às vezes tem bastante criança, tem até um pula-pula lá para as crianças brincarem. É, então é um rolê, cara, bem legal, assim. Tô batendo carteirinha lá, já é, sei lá, terceiro mês seguido que eu tô indo. Bom, Então, aí, é um né? que Tá eu aproveitando, tô né? Isso é que aproveitando, tô importa, né? aproveitando. É, isso aí mostra que, né, Ribeirão Preto, porque assim, né, beleza, a gente tem o rodeio lá de Barretos, né, que aí a gente, né, associa bastante, né, é, todo, Interior com rodeio, né? né, com rodeio, com MPB, essas coisas, mas, né, a gente, né, eu, na primeira vez que eu falo isso, que, né, a nossa sociedade é muito plural, né, e, assim, apesar de Ribeirão Preto ser associado a tudo isso, ainda assim, tem pessoas bastante diversas aqui, né, e é bom que a gente tenha isso de um rolê mais samba, pagode, Sim. né? Eu queria achar mais lugares, tipo, tanto música latina que eu tô mais. Acho que no meu tempo, no período da pandemia aí, que eu tive mais tempo ali de fuçar todo qualquer canto das músicas no YouTube, né? Aham, aham. Então, assim, eu entrei em questão música latina, já tô, tô ouvindo música árabe, por incrível que Legal, pareça. legal. Música indiana também. Aham. De vez em quando uma música francesa ali, mas, Sim, né, então isso é legal, né, mas, né, como a gente tá aqui no interior e o interior precisa, assim, ter essa noção de que não é só esse grupinho, né, uhum. então a gente ainda, a gente tem bastante espaço ainda pra ter uns rolês grandes de pagode, de samba, aí de rap, música latina, e, né, meio injusto, né, comparar, né, porque em São Paulo, muito mais gente, então você abre Sim, mais espaço pra sim, isso, né. sim. Exatamente. Então, você tem, sei lá, se você pudesse hoje abrir um lugar aí pra fazer o rolê do jeito que você quiser, você comandar o negócio todo, como que você ia fazer? Cara, você leu na minha mente, tava pensando nisso agora. Falei, É. cara, eu vou falar do rolê. Quando eu vim pra cá, eu senti essa necessidade, assim, né? Principalmente da música latina. Então, putz, sei lá, salsa, cumbia e por aí vai. Reggaeton. Então, se eu for assim. E aí eu acho que é até um plano de vida, assim. Sei lá, se em algum momento eu tiver a oportunidade de abrir alguma parada minha, vai ser de música latina. E é assim, tipo, desde a música até, sabe, a estética, rango latino, bebida latina e por aí vai. É uma parada que eu gosto, acho que é uma identidade que nós brasileiros ainda patinamos um pouco em entender isso, né? Sim. Se encaixar nisso, né? Claro que a fronteira da língua é um pouco do culpado disso, né? Sim. Porque a gente está envolto aí de países que falam espanhol e a gente fala português, então a gente se sente até meio estrangeiro, né? Digamos assim. Chama uruguaios e argentinos de gringos, né? Sendo que não, É, são irmãos. Acho que também o futebol alimenta um pouco essa rivalidade, né? sim. Então, brasileiro, argentino, uruguaio, paraguaio, então estão sempre na rixa, né, com os brasileiros. Então ajuda a criar essa rixa, né? E esse distanciamento, né? Mas eu acho que assim, de pouco em pouco a gente tá caminhando para essa identidade única, né? Da América Latina, ou a Ursal, né? Sim. Como diziam antigamente aí. Então eu acho que um rolê assim de música latina seria um sonho pra mim, cara. É, Se brincar, eu acho que eu tenho um caderninho de ideias em casa. boa. Um ou vários, eu tenho um monte lá. Sempre que eu tenho alguma coisa assim, eu anoto. E aí eu acho que deve estar lá no meu caderninho, alguma coisa assim. Não, legal, mas aí eu recomendaria, né, assim, tendo ali uma grande playlist de músicas latinas, vai colocar ali um samba, coloca o Seu Jorge ali no meio, coloca ali, sei lá, um Péricles, não Uhum, sei. uhum, uhum. Claro, a caipirinha que é nosso tradicional, Sim. obviamente. né, Claro, não é pensado em um rolê pra você comer, mas sei lá, vai alguma coisa, uma opção mais brasileira, né? Uhum. A coxinha, É verdade, por que não? por que não? Por que não a feijoada? Aí não. Ah. Mas ter essa, né, pra mostrar essa integração, né? Porque, né, Brasil é América Latina, né? Sim, Então, somos latinos, a gente só não entende muito isso. Culpa do Tratado de Tordesilhas, aí. pode ser. Eu acredito. É uma
portugueses e espanhóis aí não dá muito certo, não. E eu acho que, assim, a cultura pop tá tendo um papel fundamental pra gente encontrar essa identidade, assim, né? Sim, Tanto na música, quanto no cinema, nas artes, assim. E eu acredito que de 30 anos pra cá, as coisas estão se encontrando, assim, né? Brasileiros, sim, argentinos, uruguaios, cubanos, sim, com certeza. porto-riquenhos e por aí vai, estão se encontrando ali, estão vendo mais semelhanças do que diferenças. Fala, nossa, o cara em Porto Rico faz uma parada, um álbum, cara, parece tão comigo que, sei lá, vim do interior de Pernambuco, por exemplo, Aham. é tão próximo de mim, então encontra. E a galera, ao mesmo tempo que encontra essas semelhanças, né, na comunidade latina, começa a perceber também os nuances de diferenças que a gente tem também com os estadunidenses e europeus. Né? Você fala assim, Sim, nossa, eu passei minha vida inteira assistindo filme americano e ouvindo música americana e tudo mais, mas nossa, na realidade isso não tá falando nada sobre mim, né? Tá falando sobre outras é. pessoas. Então, a cultura pop, no geral, tá ajudando isso a gente criar essa identidade. Sim, e a gente vê mais recentemente aí, sei lá, uns 10 anos, talvez 15 anos, que a gente vê mais músicas, né, faladas da língua inglesa, né, que tem mais feats com artistas latinos, até Uhum, mesmo espanhóis mesmo, uhum. mas a gente vê essa ginga latina entrando nas músicas estadunidenses, britânicas, né, que, né, as pessoas, né, que a gente tem tinha esse imaginário antes, lá no começo dos anos 2000, anos 90, 80, que latino é o faxineiro, é o lavador de prato, Uhum, né? uhum, uhum. Que nos filmes, vai lá, os grandes filmes de ação, ou era o vilão, Sim. ou era o coadjuvante ali que ajudava o herói a derrotar os seus inimigos e tudo mais. Uma cena que vem na minha cabeça lá do filme As Branquelas, né? Naquela primeira Sim. cena que eles recebem o sorvete lá, né? Na, Aham. na, na sorveteria, são dois caras cubanos eles fazendo a caricato, né? Como se assim, para trabalhar na América você tem que ser, sei lá, dono de um quiosque, alguma coisa assim, uma faxineira, ou alguém que vende algo típico latino, porque entrar na sociedade mesmo não vai conseguir. Sim. Então, e eles representam de uma forma bem caricata, eles assim, né? Do jeito que falam, os cabelos, as roupas, o jeitão de fumar charuto e por aí vai, né? Então, a gente acaba caindo nisso, né? De se olhar de uma forma até caricata, né? Sim. E aí agora sim, agora não, né? Acredito de uns 30, 40 anos pra cá, a gente vai tá adquirindo essa independência assim aos poucos, né? E tá sendo putz, bem legal esse momento assim. Sim, com certeza. Aí voltando, que você falou dos seus caderninhos de ideia, né? Que aí você, desde criança, você tinha ali os seus caderninhos pra criar história e tudo Uhum. mais. Então, o que que você já, dessas coisas que você anotou ali, o que você já conseguiu tirar do papel, mesmo que não tenha sido, tudo isso aqui que eu pensei, eu já coloquei em prática. Pelo menos uma coisinha ou outra ali que eu já, isso aqui posso colocar aqui no trabalho, isso aqui posso colocar em tal coisa aqui na vida pessoal que vai agregar ali. O que você já conseguiu, assim, das suas ideias que você já conseguiu botar na prática? Cara, teve uma parada que me deixou bem feliz durante um tempo e flerta até com a cultura pop, né? Que é pop, né? Foi um podcast de música. Legal. E ele nasceu ali durante a pandemia, né? Então foi algo quase um expurgo, assim, sabe? Porque a gente estava preso dentro de casa, sem essa perspectiva, putz, daqui 6 meses, como que vai estar o mundo? Não sei. E aí tinha essa necessidade de falar, né, sobre música, que era algo que eu sempre gostei de falar, de estudar, de conhecer. E aí surgiu esse podcast de música, né? Chama Carbono Podcast. Legal. Muitos episódios já saíram do ar aí, porque eu usei muita música ali, então muitos episódios tiveram direitos autorais, então saíram do ar. Mas esse foi uma das ideias ali que saiu do meu caderninho, assim. E eu fiquei bem feliz, nesse período, né, produzindo esse podcast pelo momento que estava vivendo ali, né? Porque era algo é, bem sensível, né? Porque eu lembro nessa época de pandemia, assim, né? Eu cumpri a quarentena de estar em casa, assim, fiel, né? Tive a oportunidade de trabalhar de home office, né? Então, Uhum. saía quando tinha necessidade mesmo, para ir no mercado ou fazer algo bem urgente. Então, estar ali dentro de casa, né? Só interagindo com a mesma pessoa, né? Eu morava com a minha mãe ainda, né? Então,
E tinha essa parada assim, a música, né? Ela tava me conectando, né, com outras pessoas, né? Então Sim. era esse o instrumento, né? E aí, nesse podcast, um dos quadros, né? Tinha um quadro que chamava Minha Playlist. E aí eu entrevistava amigos, conhecidos, famosos e tudo mais, para as pessoas contarem as histórias que ela tem com a música, né? Músicas que têm história na vida, na verdade. Que a música ela tem uma parada que é muito interessante, porque a gente ainda consegue assim escolher, se a gente fala assim, escolhe uma playlist aí com 10 músicas que você gosta. Você vai lá no seu gosto, né, pessoal e tudo mais. Agora, uma pergunta diferente é se eu falo assim para você escolher 10 músicas, mas músicas que tenham história na sua vida. Aí é uma playlist totalmente diferente, Nossa. porque são músicas que estão aparecendo no ambiente, tocou no rádio num momento importante, ou sei lá, você estava se apaixonando por uma pessoa e aquela música estava tocando muito na época, então aquela música acaba tendo sentido. Ou assim, a casa da vida, você tá andando no carro e tá tendo uma discussão e aí uma música toca e aquela música acaba se tornando uma trilha sonora daquele momento. Então as músicas que têm história na sua vida é algo bem diferente. Pô. Nossa, E, total, e, total. e aí esse podcast que eu tirei do papel nesse momento e contando essas histórias, nossa, foi algo bem importante assim para mim. É um projeto que eu tenho no coração com bastante carinho. Às vezes eu penso assim, será que eu volto? Será que eu não volto? Penso em outro formato e tudo mais. Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas naquele período foi algo assim, a ideiazinha que saiu lá do caderninho que me fez bastante feliz. Acho que é esse. Deixa eu pensar em algum outro aqui. Fora de podcast. Eu sou um cara também muito ligado no esporte. É, forte. E aí uma ideia ali no comecinho da faculdade tinha a ideia de um programa de esporte, mas esporte assim não os esportes convencionais, né? Convencionais que eu digo que tem um lugar na mídia assim. Então Uhum. futebol, às vezes um vôlei, né, dependendo do momento, Às vezes um basquete às vezes um também. basquete também. Mas são esportes assim, sabe aqueles esportes que a gente só vê quando tem Olimpíadas ou Pan-Americano? Sim. Você fala, nossa, existe um esporte chamado aquele dos trenozinhos lá. É Trenó. o. Esqueci o nome, a gente fez uma matéria desse. Então são esportes nesse estilo. Por exemplo, boliche é um esporte. Certo. A gente fez matéria de boliche. Então tinha a ideia de um programa assim. E aí saiu a ideia, nasceu lá no caderno e consegui fazer algumas parcerias e tudo mais. E aí o programa nasceu, foi para a TV aberta e tudo mais, ficou 2 temporadas no ar. Boa. Então foi outra ideia ali que saiu do caderninho. E foi bem legal. Assim, não teve um sucesso comercial, Uhum. porque era aquela coisa, né? A gente tem ideia e é tentativa e erro, né? É. A gente vai aprendendo fazendo as paradas, né? Então, a parte comercial do negócio era algo que não estava bem alinhado ainda. Hum, Então, a gente produziu e tudo mais, ficou 2 temporadas no ar, mas não foi algo que foi rentável, né? certo. Mas ainda assim foi uma baita experiência e foi legal, assim, né? E o interessante era, eu falava pra minha mãe, ó, vou aparecer hoje na TV, hein? Aí ela, qual canal? Botava no canal lá, eu aparecia, olha lá, tô lá na TV. Aí ela Ó. ficava toda, nossa. O filho tá na TV. É, então foi isso, foi um outro projeto assim que legal que saiu do caderninho. Mas assim, eu acho que tem mais ideias no caderno do que nasceram, mas isso aí é o exercício, né? De Sim. exercitar a criatividade, de colocar as ideias no papel, né? Porque você sair desse passo da ideia só estar na sua mente e de você fazer o exercício de escrever ela no caderno, cara, você já tá dando um passo É um, assim, um grande um passo, hein? grande passo, de 0 a 1 milhão, porque você tá colocando a energia ali, né? Sim. Você tá vendo no movimento da caneta preenchendo o papel, o universo já tá entendendo, opa, as coisas estão se movimentando. A coisa não tá só no campo das ideias. Então, esse movimento assim de pegar uma caneta e escrever, o universo já entende assim, opa, o cara tá se movimentando. Já Vamos é, fazer o nosso papel aqui já é e ele alguma faz o coisa dele aí, ali. né? E aí as coisas acontecem. É. E assim, ó, o Pop nas Ideias, por exemplo, ali começou uma ideia na pandemia também, que começou ali um projeto paralelo, né? Tinha tempo, né? De manhã trabalhava no estágio, né? Home office. Uhum. Bom, aí parou de trabalhar, faz o quê? Vai viver a vida dentro de casa, né? Aí pensei, pô, né? Como que eu tô fazendo curso de jornalismo aqui, né? Então vamos tentar colocar isso, dar minha cara a tapa, colocar um projeto meu, né?
E a gente tá vendo aí que tá a passos de formiguinha, tá indo, né, em algum lugar. Agora um negócio que você falou que eu gostei bastante das músicas, né, que significam alguma coisa pra sua vida mesmo. Agora eu queria que você falasse três, não 10, Aham. três músicas aí que, não necessariamente top 3 assim que tá lá em cima, mas três músicas que você lembra com muito carinho, que foram de algum momento muito especial na sua vida. Olha, vamos começar lá na infância. Ah, claro. É, eu lembro de uma música, uma música que chama Saga de um Vaqueiro. Saga de um É Vaqueiro. uma banda que chama Mastruz com Leite. A música Saga do Vaqueiro, o nome é familiar. Eu não sei se Não, eu. com certeza se a gente botar pra tocar aqui, você vai. Quem tá em casa assistindo, com certeza já conhece essa música. É, é uma música ali do. Posso errar assim a data, mas deve ser final dos anos 90 e tudo mais. A história que eu tenho com essa música, né? Meus pais são nordestinos, né? Uhum. Os dois vieram de Pernambuco. Vieram nessa diáspora aí, né? De sair do Nordeste e tudo mais, do Agreste, da Seca e tentar a vida em São Paulo, né? Eles não se conheceram em Pernambuco, né? Se Uhum. conheceram em São Paulo, então é um bagulho muito louco, né? Porque eles saem lá de um estado e vêm se encontrar, assim, nessa loucura que é São Paulo, né? E aí, assim, como uma boa família nordestina, né? O forró, o baião e tudo mais era algo muito presente, assim, né? Então se ouvia muito isso em casa, né? Eu lembro de uma rádio, eu acredito que deve ainda ter existido essa rádio, não sei se ainda no mesmo segmento, mas era uma rádio de forró, Tropical FM. Então tocava muito essa rádio em casa. E essa música Saga de um Vaqueiro, ela me marca muito. E aí ela além de ter essa memória afetiva dos meus pais e tudo mais, desse vínculo com o Nordeste, a música é muito, muito interessante porque ela tem aquela estrutura de verso, só versos, né, a música, como o Faroeste Caboclo, sabe? Que Sei. não tem refrão, não tem introdução, não tem solo, não tem nada. É uma história do começo ao fim. Essa música, Saga de um Vaqueiro, também conta uma história, né? Conta a história de um vaqueiro mesmo. Conta a história que ele se apaixona por uma pessoa, por uma garota lá no interior, ele que é um vaqueiro e tudo mais. E aí o pai dessa moça não é a favor, porque não quer que ela namore um vaqueiro e tudo mais, porque ele ainda era um vaqueiro iniciante e tudo mais. Eles têm ali uma relação de amor ali, né, inicial e tudo mais, e aí depois ele viaja, vai e aí se torna um grande vaqueiro, assim, né, é, conhecido no país e tudo mais, e aí volta depois de alguns anos, né, para essa cidade e encontra lá um oponente muito jovem, mas que tava dando muito trabalho para ele, né? Era um cara assim que derrubava todos os touros e tudo mais, e ele como grande estrela, né, da vaquejada, fala, putz, não, esse moleque não vai ganhar de mim. É... Aí eu não lembro direito se ele ganhou ou não, Hum. mas no fim das contas ele volta para essa cidade, reencontra essa paixão dele, e esse vaqueiro jovem que ganha dele lá, né, na vaquejada, era o filho dele, que ele engravidou a moça e não sabia, e foi viver a vida e voltou, e aí ele reencontra, né, esse filho lá, né? E aí, nossa, para mim essa música e ouvir ela e essa história, né, esse storytelling na música era algo que me prendia muito, porque eu ficava ouvindo e não conseguia ouvir a música só um pedaço. Começava a ouvir, ficava vidrado ouvindo a história, né? E a criança tem muito disso da imaginação, do imagético, né? É. Então eu ouvia a música e na minha cabeça tudo acontecia, era filme, né, aparecendo. Então eu conseguia ver o vaqueiro, conseguia ver o filho dele, conseguia ver depois ele se encontrando com o filho. Então essa música juntou tudo isso, assim, né? As raízes nordestinas, então, estar em casa era sempre ir ao som de forró. é, E aí junta essa questão da história, né? Como eu disse que eu sou um contador de história, então eu ouvia isso e falava, nossa, que parada muito louca. A música tá tocando e eu tô imaginando tudo, tá acontecendo na minha cabeça, né? Um filme. Então essa é uma das músicas, assim, a primeira que me toca bastante. Então, Saga de um Vaqueiro da banda Mastruz com Leite é a primeira. Beleza. Deixa eu ver a segunda. Tem uma outra bem interessante aí já da fase adulta. É a música Ainda Bem, Sim. da Marisa Monte. É, essa música, e aí ela é um momento muito interessante. Eu tenho uma filha, né? Ela tem 13 anos agora, né? Já é uma adolescente. Mas quando ela nasceu, tinha recém lançado essa música e tudo mais.
Mas o momento que a música me pegou, ela tinha nascido, aí a mãe dela ficou com ela uns 2 dias no hospital, né, tudo mais. Aí a mãe dela recebeu alta e ela não, porque ela nasceu com aquela, sabe aquele amarelado na pele? Sei. Eu acho que chama tirícia ou itirícia, alguma coisa assim. E aí ela tinha que ficar mais um dia ou até 2 lá, tomando um banho de luz pra sair esse amarelado, né? E aí foi muito difícil pra gente, porque a gente saiu do hospital e não trouxe ela, né? Aí a gente ficou, nossa, ficou todo mundo assim muito mal. Aí numa. E aí só podia visitar num horário específico. Sim. Porque o restante do dia ela tinha que ficar lá tomando banhozinho de sol lá, tudo, banhozinho de luz lá, né? E aí no dia que ela saiu num dia, no outro a gente foi lá, né? Visitar. Aí no caminho que a gente tava indo, tava todo mundo muito assim, sabe? Sem falar nada no carro, todo mundo calado, porque tava todo mundo. E assim, é aquela coisa de pai e mãe, né? Né? Não tá acontecendo nada, tá tudo bem com a criança. Mas só de sair e não levar, parecia que, Só dá aquela sabe? sensação no coração, É assim. igual, sei lá, hoje em dia o filho da gente toma uma injeção, né? Sabe que é pro bem, mas você fica, nossa, ele tá sofrendo. Né? E aí, nesse momento que a gente tava no carro, sem todo mundo em silêncio, essa música toca. É, E aí a música, ela fala, assim, desse amor que vem sem a pessoa pedir, às vezes sem a pessoa merecer, né? E é um amor, assim, arrebatador e uma coisa muito louca. E aí essa música tocou no rádio e aí ficou na minha cabeça, aí virou meio que a música da minha filha, né? Então essa música, ainda bem, da Marisa Monte. Então ouçam aí, ainda bem da Marisa Monte. É uma outra música, assim, que cara, tá ali na. Eu sempre, quando ouço com ela, assim, vem memórias muito, muito bonitas. Deixa eu ver agora alguma outra. Deixa eu ver. Putz, Tananã, qual essa será? Qual será? terceira, deixa eu pensar. Vamos trazer algo mais recente agora, depois dos 30. É... Cara, tem uma música do Emicida. Hum, Eu acho que foi bastante nesse momento. Ela me tocou em alguns momentos. Mas nesse momento da vinda pra cá, pro interior, né? Nesse momento de mudança de vida, né? Uma mudança não só geográfica, né? Mas uma mudança, assim, radical, né? Vim sozinho pra cá, né? Então, é, acho que eu tenho um pouco, assim, eu falei lá dos meus pais, né? Que saíram lá do Agreste, de Pernambuco e vieram tentar a vida em São Paulo. Acho que tem um pouco disso em mim também, né? Ficou um pouco aham. disso no DNA. Então, sou um cara que vou e quero fazer as paradas e vou, mesmo se for sozinho e pago o preço. É um ciclo se repete, né? Seus pais saíram de Sim, onde eles moravam, você sim. também. Mas agora eu quero criar raízes aqui, que fique claro. Mas uma música que já havia me tocado assim em alguns momentos da minha vida, mas nessa mudança me tocou bastante é a Levanta e Anda do Emicida, né? Pô, boa. É, é uma música assim que fala bastante disso, né? De você, pô, você é o único dono do seu sonho, né? Se você não fizer, cara, não tem ninguém que vai fazer, né? Uhum. É, Essa música fala também, né, numa parte lá assim que, putz, tô querendo mudar o mundo, mas só tem água dentro da minha geladeira, né? Era algo assim que, sabe, que eu sempre Sim. flertava com isso, sempre com essa ideia, sabe, de, sabe, mudar o mundo e essas coisas. Mas ao mesmo tempo, cara, ainda como eu posso mudar o mundo se ainda não mudei o meu mundo? Sim. Então, putz, ainda ficava nessa briga interna, né? Cara, eu quero ajudar as pessoas, mas putz, eu tenho que me ajudar primeiro. Então, nesse momento de mudança de vida, né? Levanta e Anda do Emicida era algo assim que eu criei uma playlist, né? Nesses trajetos que eu Sim. ficava vindo para cá, para Ribeirão, fazer entrevista, sei lá, fazer exame médico, fazer a mudança. Aí eu criei uma playlist para nesses trajetos, né? E aí Levanta e Anda tá lá nessa playlist. Então, acho que essa aí do Emicida. E ainda hoje ainda é meio que um mantra, assim. Toda vez que eu ainda tô meio, putz, será que é isso que eu quero fazer mesmo? Será que as pessoas querem mesmo transformar as suas vidas? Será que eu tô tendo um papel interessante, relevante para as pessoas? Uhum. Aí eu ouço e falo, não, beleza, é isso que eu acredito, então vamos. Ela te lembra do seu objetivo atual, né? Sei. Cara, muito, muito da hora. Isso é, pô,
você trazer isso para as pessoas na época do seu podcast, pô, acho que é um negócio assim que as pessoas realmente, como você disse, não param muito para pensar, né? Uhum. Eu até pensaria aqui no meu top 3, mas enfim, tem algumas Não, aí. não, uma pelo menos tem que falar. Deixa eu pensar em uma aí, vai. É, Olha, tinha várias do Black Eyed Peas. Eu não. Sério? Quando eu era criança, né? Não entendia nada de Uhum, inglês, né? uhum. Eram só, pra mim, só na batida mesmo. Mas Pump It, do Black Eyed Peas, essa era uma que eu gostava bastante, assim, né? Era muito só pela musicalidade, né? Pela batida e tudo mais. Mas, realmente, é uma música ali que fala, let's get crazy, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mesmo que seja pra festejar mesmo, Uhum. ainda assim, é uma música que me dá aquele ânimo, me dá aquele gás. Ela começa com aquela guitarra meio surf rock, assim, né, no Aham. começo, e aí você, Nananana. caraca, putz, tô na praia, que isso, vamos É, divertir. Então é uma música massa pra caramba. teve um rolê desse ano que eu fui que a proposta era pra ser rap, funk, essas coisas. Mas aí o DJ tava tocando umas músicas de 2010, por aí. Uhum, Aí ele uhum. trouxe essa e eu falei, pô, cara, esse aí acertou ali em cheio. Pior que agora, as músicas anos 2000 são um flashback da nossa geração, né? O duro que é. Então, que a gente aí vai lá, ouve flashback, nossa, esse é do meu tempo. Né? Cara, DJ sabe o que tá fazendo. o DJ sabe o que tá fazendo, né? Sim, né? E pensando aí em você, já que é pai e tudo mais, você vê essa diferença de gerações, né? Sim. Então, o que você vê assim de, pô, né? Música dos anos 2000, é nostalgia agora. Que quando a gente era criança, sei lá, grandes filmes era, filmes dos anos 80, não sei o quê. Aham, aham. Né? O que você vê nessa diferença de gerações? Não só na questão de musicalidade, mas, sei lá, das coisas que sua filha assiste, ouve e tudo mais. Que, sei lá, aposto que você já teve algum momento aí que você mostrou alguma música pra ela, algum filme que ela falou, nossa, pai, coisa de velho isso aí. Ah, sim. Assim, a globalização, ela tá, assim, acho que no seu ponto mais alto, né? Sim, Informação é trocada, assim, em questão de segundos de qualquer lugar do mundo. Então, isso vai refletir na cultura pop, né? E a sim. música, por ser uma arte é, que é, assim, até primitiva, né? Porque a gente pode ouvir uma música em árabe, por exemplo, sem entender o que está acontecendo na letra e aí mesmo assim gostar, né? Sim. Então, a música tem essa parada, assim, de ser o elo mais rápido entre os lugares do mundo, né? É, então, eu vejo, assim, as novas gerações bastante com essa necessidade de tentar buscar algo fora do seu ambiente, Uhum. do seu cotidiano, mas ao mesmo tempo misturar com as suas raízes. Então, tem assim, sei lá, uma mistura, por exemplo, a gente estava falando de música latina, sei lá, do hip hop americano com reggaeton, do reggaeton com trap, da salsa com trap. Sim. Então, essa mistura, assim, e tem ficado cada vez mais intrínseco, assim, né? Às vezes você ouve um estilo e você não consegue mais separar uma coisa da outra. Sim, A verdade. gente teve aí, deve ter uns 3 anos, o álbum da Rosalía, né, o Motomami, que Hum. foi algo assim que acho que acredito que começou a dar esse start assim nessa parada. E misturava muita coisa, né? Tem ali o flamenco, né? Ela não é exatamente latina, né? Ela é espanhola, se não me engano. Mas tem ali o flamenco da Espanha e tem elementos da música latina propriamente dito, salsa. Tem um pouco de samba no álbum dela também, né? Tem bateria de escola de samba no álbum dela. E aí mistura muito com hip hop, com trap. E aí você ouve assim, cada faixa você ouve pela primeira vez, você não sabe o que vai acontecer na próxima. Não existe ali. Mas ao mesmo tempo tudo se conversa. Você ouve, depois que você ouve tudo, você vê tudo aquilo misturado, você fala, cara, tá aí, uma parada que faz sentido tudo junto. Então, eu acredito que as novas gerações e a música têm sido transformada desse jeito. E ao mesmo tempo que a galera vem buscando referências em outros lugares do mundo, também vai buscando referências em outras épocas. Então, Sim. por mais que eles consumam a música atual, eles vão pesquisar algo dentro da vertente deles, mas bem antigo, né?
A gente teve o disco aí do BK, né? O último agora, Sim. que buscou muita referência. Então tem a Evinha, tem muito, fez muito sample de música muito antiga. Então você encontra hoje em dia muito rap mesmo no nacional, fazendo um sample da Jovem Guarda, por exemplo. Sim, sim. Então a galera que tá criando música hoje em dia busca isso, busca referências fora do seu ambiente ali, né, do seu território, Aham. mas também algo dentro ali, mas mais no passado. Então, tem sido, cara, um momento bem interessante, assim, pra cultura pop no geral e pra música, assim, bem legal. Acho que é um momento em que essa arte tá, assim, sendo experimentada de maneiras tão, tão ricas que tem surgido muita coisa, assim, interessante. Sim, com certeza. Você vê, assim, isso traz uma questão de nostalgia que a gente já até discutiu aqui no Pop. Que, por exemplo, você pega os filmes dos Guardiões da Galáxia. A trilha sonora, né? Muita Sim. gente, lá em 2014, um monte de gente é, voltou a pegar a música dos anos 80, 70 pra ouvir. Stranger Things também, que Sim. foi uma febre ali no meio dos 2010 ali, que fez muita gente, pô, anos 80, não sei o quê, né? E esses aí foram, assim, os mais populares, né? Eu lembro que eu assisti recentemente, assim, um tempo atrás, né? Mas esse ano ainda. Uma Noite em Soho. Tem a Anya Taylor-Joy, né? O Matt Smith. Uhum. Que aí se passa nos dias atuais, que uma moça faz moda lá acho que em Londres, se eu não me engano. E aí no quarto que ela aluga, de noite ela vive a vida de uma moça dos anos 60 lá na Ah, cidade. legal. Eu não E, assisti esse. e assim, ele começa, né, essa parada meio, né, viagem do tempo, assim, mas, né, aí depois começa um negócio meio thriller, meio terror, assim. Uhum, uhum. É, que aí ela começa a viver a vida dessa moça que, né, mesma coisa que ela, chegou na cidade grande, queria é, crescer, ela queria ser cantora, no caso, e aí ela conhece o personagem do Matt Smith, que é, traz, né, se vende ali como um agente musical, né? E aí nessas viagens dela, como ela é uma estudante de moda, ela, né, tem momentos que ela fala, eu adoro a moda dos anos 60, não sei o que, ela até adota no visual do dia a dia dela, né, essa pegada meio anos 60. Então, o filme, assim, eu acho que ele não desanda, perdão. Ele anda bem, ele tem uma história legal, dá uma subvertida ali Uhum. no mais pra metade ali, mas eu acho que é um filme legal, mas ele também traz essa questão dos jovens, né, que você falou dos jovens quererem é, consumir músicas e outros conteúdos do passado ali. O legal, por exemplo, você comentou do Guardiões da Galáxia. Tem muita gente que conheceu o Fleetwood Mac, né? Pelo Sim, Guardiões, né? E foi, assim, um boom de streamings, né, pra banda, né? E a sim. banda voltou, assim, daquela energizada, né? Porque era algo, assim, que, pô, até quem era mais velho, assim, já tinha esquecido. Já tava no fundo da playlist, ou no fundo da gaveta No ali, fundo do baú o ali já. disco guardado. E aí... e é um trabalho muito interessante, assim, né? Do analista musical, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Que é fazer esse trabalho de pesquisa, né? Porque a música tem esse poder, né? Eu lembro também, você comentou do Stranger Things. Não é uma série que eu assisti, mas eu lembro que eu sou, assim, posso dizer que eu sou muito fã do Metallica. Fã de carteirinha até. Boa. Sou até do fã-clube. Tem uma carteirinha mesmo lá, física do fã-clube do Metallica. E aí, em alguma temporada, você assistiu todas as temporadas? Talvez. Cara, eu assisti todas, mas assim, né, como eu já até comentei aqui, né? Primeira temporada, a segunda saíram um ano após o outro, e depois aí começaram a ter os gaps, aí eu fiquei, tipo, Aí, comecei a me interessar verdade. mais. E aí tem alguma temporada aí da, Se da, não da me engano, série? é a terceira, porque tem um personagem que fez bastante sucesso, que era o. Eu esqueci o primeiro nome do cara, mas é Montgomery, que ele era um bully, assim, né? Um Uhum. valentão. Né, e nas playlists dele eram sempre rock Talvez esse pesado. cara aí, que tem uma cena que ele toca Master of Puppets, alguma coisa assim, em cima de É, um telhado, faz um... E aí, essa daí aparentemente, na quarta ele, temporada, ele destrói o vilão lá com solos de guitarra, né? Parada muito louca. Isso é na quarta temporada, que tem lá lá, quase que ali no clímax, ele subindo lá e
fazendo o solo dele. E aí essa cena, assim, né? E por o Metallica estar na playlist da série, tipo, aumentou muito o número de streamings. E hoje em dia você vai no show do Metallica e é a coisa mais normal. Você vê uma galera, jovens, crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes, indo no show do Metallica com a camisa do Stranger Things. Uhum. Então, e aí eu como pai, né, que sou fãzão do Metallica, falo, putz, que legal. A criança, né? E aí ela Né? curte junto, né? Então, porque o interessante que a poder que a música tem, porque a criança, o pré-adolescente ou adolescente, naturalmente, é até uma coisa, acho que acredito que hormonal, queria-se um distanciamento dos pais, né? Sim. Nessa fase. E aí vem a música e fala, não, vem aqui, tem coisas legais que seu pai gosta, ou que sua mãe gosta. Ouve aqui. E aí a criança acaba os dois ali criando ali, voltando a ter uma relação Através pela da cultura pop. música, né? Eu vejo, mas, né, é muito legal isso dos jovens, né, aproveitarem, curtirem, né, a música, filme, literatura, é, que os pais curtiam, que os avós, tudo mais. Mas eu já vi gente, eu não sei se o quanto que era o nível de piada, o quanto não, né? Por exemplo, de fãs mais velhos aí verem os novos chegando, nossa, legal, não sei o que. Mas chegou agora, meu? Que isso? Você não sabe o que é ser fã raiz? Você é fã do Metallica? Fala então as 10 primeiras músicas aí que eles tocaram ao vivo no show de Seattle, não sei aonde. É Né? isso, né? É bem isso, né? Qual foi o primeiro show? O primeiro lugar antes do grande show? Qual foi o primeiro lugar aí que ouviram ele? Ah, não sei lá, meu. Não, é bem isso. Mas assim, é claro que, acho que voltando também um pouquinho que a gente estava falando antes, a música atual, assim, é bem boa. Então não tem Sim, nada que é feito hoje em dia que perde porque é antigo. Então sempre tem uma coisa assim que eu como amante mesmo de cultura pop e até como profissional do ramo da comunicação, é um mantra assim que eu fiz para minha vida que quero ser isso até meu último dia, é sempre descobrir coisa nova, sempre ter essa sensação de ouvir uma música nova e falar, caralho, que parada muito louca, que negócio legal, porque é isso aí que me mantém assim, com tesão de fazer a parada. ah, sim, Porque com se eu for certeza. ficar ouvindo sempre as músicas que eu gosto, as mesmas playlists, vai É, ficar aquele veião chato, né? E é uma coisa é. que eu não quero. Então, lança disco novo, tô sempre ouvindo. Faça essa parada de tipo. Os nossos serviços de streaming hoje tem essa possibilidade de você entrar lá no top 100 da Arábia Saudita, no top 100 da Índia, no top 100 de Bangkok. Então, se eu tô de bobeira em casa ou se eu tô trabalhando, eu faço isso. Faço esse exercício. Eu vou lá, entro num lugar aleatório e falo, cara, deixa eu ouvir aqui o top 50 desses. Que a galera tá ouvindo? E sempre encontro coisa muito legal lá. Encontro artistas novos. Às vezes encontro uma participação de um artista que é assim, internacional e tá lá já, então já fez um feat com alguém de lá. Então é algo que eu coloco assim como assim, meta de vida mesmo. Manter essa curiosidade de conhecer coisa nova, porque isso vai manter o meu tesão em fazer, em estar na comunicação, em estar consumindo e em estar produzindo cultura pop. Uhum. Isso até me lembra de um momento da minha adolescência ali que eu tava num momento que eu tava ouvindo bastante. Ah, caraca. Que aí tá. Eu vou pesquisar. Pesquisa aí, tá? Eu vou pesquisar, socorro, porque. Tá na playlist. Agora a gente tem nossa colinha aqui, porque tem gente que vai É. usar, né? Que tá em hum, casa aí, eu sei que tá com o celular na mão aí, também tá vendo as colinhas aí, né? então. Aí a gente fica nessa de, não, vou fazer tudo de cabeça. Não, cara, vamos. É isso aí. Ah, e falando, ó, deixa eu dar um recado. Você que veio aí por minha causa, não esquece de se inscrever aí no Papo nas Ideias, tá? Escreve aí, deixa o like, deixa o comentário no vídeo, compartilha aí com seus amigos, compartilha naquele seu grupo de WhatsApp lá, que a galera fica falando de cultura pop o dia inteiro, falando merda o dia inteiro. Vem aqui com os profissionais, pra vocês chegarem lá com opiniões embasadas. Fechou? Se inscreve aí enquanto achou aí o artista. Ó, ganhei 30 segundos aqui pra Você ganhou você. 30 segundos, o Wi-Fi que não colaborou comigo. O Wi-Fi que não colaborou comigo, mas eu lembro que eu tava num momento que eu tava ouvindo bastante 21 Pilots, Legal. né? E, e aí eu tava lá de boa, aí do nada, ué, o que esse cara tá fazendo aí? É rapper brasileiro lá do Rio,
Fugiu o nome dele. Tava na ponta da língua até agora. Aí vou Fez falar. música com o 21 Pilots? Fez música com o 21 Cara, Pilots. É. você pegou, hein? E agora eu fui fundo nessa, Nossa, né? foi. Não sei quem pode ser. Ou Ahn, posso chutar aqui qualquer nome? Pode Sei chutar lá, qual. Felipe Rett? Não, não É foi. carioca, do Rio. Carioca, carioca. Marcelo D2? Quase. Certo? Tá aí, mais de 30 anos no rap. No rap, no Não é o rap. Gabriel Pensador. Não, não, não. Nossa. Quem mais pode ser? Cara, eu odeio quando acontece isso de. Bom, BK a gente falou aqui, não é? Um BK não é, não. É difícil. É o Saim? É o filho do D2? Não. Não, não. Ah, só. Eu vou lembrar depois que a gente acabar o programa, esse é o problema. Mas eu vou pesquisando aqui, mas enfim, né? Esse é um negócio legal, de você tá ouvindo ali sua banda internacional de vez em quando, né? E você, do nada, pô, cara, né, um artista brasileiro tá aqui, né? E, né, às vezes a gente acha que é muito impossível, né? Um artista daqui fazer alguma colaboração com um artista lá dos Estados Unidos, da Europa, né? E no final não é tão difícil assim, né? Tanto é essa Sabe, coisa de mundo globalizado, né? é, Só você mandar um e-mail assim, às vezes é ganhar a mesma gravadora e tal. era o Sabe, Projota. o Projota, com 21 Pilots. Foi, Caraca. Nossa, eu foi. preciso ouvir essa música. Eu vou achar aqui depois. Sabe um que eu lembrei agora, que foi um desses feats assim que eu ouvi e falei, não, isso aqui não tá acontecendo. Era a época aí que ainda não existia a inteligência artificial, então não dava nem pra Uhum. suspeitar da inteligência. Tem uma música do NX Zero com um rapper chamado Fred Gibbs. Oh, É um dos caras que eu mais gosto, assim. É, assim, um cara bem das antigas mesmo. E, assim, o rap dele é, assim, gangsta rap, sabe? De 50 Cent pra baixo, assim. aham. E aí, do nada, música com NX Zero. Eu acredito que até hoje eu tenho que procurar no YouTube aí se tem explicação pra esse feat aí. Mas ele tem uma música com NX Zero, então... Tanto que você entra lá no Spotify, na página principal, aparecem É. os mais tocados. Aí tá lá um NX Zero do nada ali na página do Fred Gibbs. O que tá acontecendo aqui? Mas tem lá um feat. Tem lá, tem lá. Tem lá. Isso é importante. Isso, e essa música, putz, tem acho que uns 15 anos, eu acho, sei lá, mais de 10 com certeza. Então, não sei o que aconteceu. Nada é impossível, Nada, né? impossível. Inclusive, eu vi o show do Fred Gibbs tem uns 2 anos ou mais. Não, acho que uns 2 anos. No Sesc de Santo André. Hum. E, cara, foi um baita de um show. Um baita de um showzão, assim. E ele... Foi a primeira vez dele no Brasil, se eu não me engano. Ixi, acho que foi a primeira vez dele no Brasil, se eu não me engano. E, e é um festival, assim, bem famoso lá, assim, de rap em São Paulo, né? Sim. Se chama Batuque. Geralmente é no Sesc. Então, nesse ano teve, além dele, do Fred Gibbs, né, que era a atração internacional, teve o Rodrigo G, teve... Quem mais teve no dia? Teve... Emicida teve, será? Acho que não. Teve uma galera do rap ali. Então, foi uma noite assim, cara, Uma muito noite louca. histórica. História. Agora, pensando no que a gente tava pensando, falando em Cortiços da Galáxia, as músicas, tudo mais, o que você pensa ali, né, de filmes assim que se pautam muito na música, não necessariamente musical, né? Pegar, tipo, sei lá, os filmes da Disney, por exemplo, vários são musicais, né? Você pega Rei Leão, né? Mas alguns filmes que se pautam muito na música, mas ela não é assim o protagonista, por assim dizer. Tá ali de plano de fundo, mas ainda assim tem um papel muito importante. Você pega, por exemplo, o filme desse ano, Pecadores, por exemplo. Cara, Esse é muito forte na música, tanto afro-americana, mas também pega do antagonista lá, que acho que é da... a música celta, né? Alguma coisa assim, Por tudo aí. mais. Aí você pega também outros filmes da animação Homem-Aranha no Aranha-Verso, que também é muito Guarda forte. trilha sonora. Então, o que você pensa aí de filmes assim que tem muito da música como assim o seu segundo protagonista, né? No, no impacto que ela tem de também trazer, né? Tanto gerações mais antigas, gerações mais novas. Eu acredito que assim, na cultura pop no geral, a música ela tá sendo, não, principalmente nos filmes, né?
tá sendo vista assim com mais carinho, principalmente como esse protagonista invisível assim, né? Sim, De assim estar lá toda hora na cena, né, tendo uma trilha, mas ao mesmo tempo você não percebe, mas quando você percebe é aquela porrada. Então, você comentou aí do Pecadores, que, cara, eu assisti no cinema e foi, assim, foi uma experiência que, cara, dos últimos anos, assim, foi uma parada que me tocou profundamente, assim. Ter assistido aquilo na tela grande me tocou de uma parada, assim, de uma ancestralidade, né, muito forte. sim. Então, a música, ela tá sendo vista, assim, como esse agente invisível quase, né, pro É, cinema. E ainda mais agora com os streamings, né, é, quando você gosta muito de uma playlist, você já vai lá no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, e a playlist já tá lá pronta, né? sim. Então, eu acredito que os cineastas, né, e o cinema, no modo geral, está sendo levado bastante em consideração isso. E talvez as trilhas originais, não acho que elas tenham perdido assim um pouco o poder, mas elas estão sendo assim, estão sendo gasto menos energia. Sei Certo. lá, acho que se, por exemplo, para um Rei Leão a trilha era completa original, Sim. foi criada para o filme mesmo. Hoje em dia se cria uma trilha, uma música de trilha original e as outras são feitas através dessa pesquisa histórica e tudo mais, né? Então, eu acho que está sendo usado menos energia para se criar uma trilha original e essa energia está sendo usada para a pesquisa histórica mesmo, a pesquisa de um analista musical, a pesquisa de um programador musical, de um curador, de um historiador da música, para conseguir assim encontrar algo que já foi feito que se converse ali, né? Sim. A gente teve também uma trilha que ficou assim, bem marcante, foi a do Pantera Negra, né? Sim. Então tem a trilha original ali, né, do Kendrick com a SZA, né? Mas as outras músicas da trilha sonora são músicas que já existiam, né? Então Sim. é, eu acredito que é isso, a nova linguagem, né, que o cinema vê para a música, além de ser esse agente invisível, é isso. Apostar menos energia em trilhas originais. Claro que não dá para não apostar essa energia, porque o Oscar tem uma categoria de trilha original, Sim, né? com Então, certeza. pelo menos uma tem que ter. É. Mas as outras músicas, assim, principalmente por esse apelo e essa memória afetiva, ou esse apego com os outros artistas, os cineastas e toda a sua equipe ali tá sendo batendo a cabeça para encontrar ali opções, né? E trilhas com algo que já foi criado. Uhum. E pensando nisso, porque, por exemplo, eu mencionei o Aranhaverso, né? Pouco tempo depois da estreia do Aranhaverso, teve um jogo do Miles Morales mesmo. Ele teve ali a sua trilha, algo bem parecido, um negócio bem na pegada do filme também, Uhum, né? uhum. Que, né, tem ali, claro, sua trilha sonora original, mas também eles trouxeram artistas ali pra compor a trilha sonora, né? E, né, mais uma vez, como que um filme fez sucesso, aí, né, vamos pegar um pouquinho dessa fórmula e trazer aqui. Mas né, na questão dos jogos, não que né, isso tem sido um negócio um pouco mais, não tão recente, né, mas só que conforme a evolução dos jogos a gente vai vendo, né, porque antes era só trilha sonora do jogo, né, era, Aquelas músicas em 8 bits, 16 bits. então, Pam, né, pam, param, pam, 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 pam. e hoje em dia a Que é gente original, né? Mas é algo mais são toques. simples, por assim dizer. Uhum, Vou colocar ali com aspas, né? Porque compor isso aí não imagino que tenha sido assim. Né? uhum, uhum. É diferente um negócio que eu gosto muito que eu lembro com muito gosto, assim. Sabe a música de abertura de Rei Leão? Sim. É, o John Williams, ele não tinha ideia de qual música ia tocar na abertura. Ele chamou um amigo de teatro, se eu não me engano, né? Que é inclusive que faz o vocal ali do começo, que ele tinha uma reunião, era tipo 3 da tarde ali, e ele não tinha nada, era tipo, pouco depois do almoço ele ligou pro cara e falou, vem aqui que a gente precisa muito fazer um negócio. Eles fizeram meia hora ali e apresentaram na reunião. E assim, eu penso, cara, né? Uma música tão icônica foi feita assim, rapidinho, Uhum. né? Mas, enfim. E hoje em dia a gente vê os músicos, os compositores sendo exaltados
no questão os compositores de jogos, por exemplo, a gente vê eles serem exaltados pelo trabalho deles, né? É, das músicas originais pro jogo. Você vê, sei lá, o do God of War mais recente lá, aquele... Sim. Então, assim, pensando também nessa composição da trilha original, né? Como você vê essa mistura aí das músicas, né? Feitas ali pelos artistas mais famosos, mais em destaque, mas tem ainda essa cobertura, essa mistura com a trilha sonora original. E, né, dependendo do que for, você vai continuar ouvindo a música mesmo depois que você parou de ouvir. Não, pra mim é muito interessante porque é um outro estilo de compor, né? Porque o game, a história do game já tá pronta ali, ou já se tem uma sinopse, alguma coisa já, e o compositor, o artista, ele já tem uma ideia ali prévia, né? Sim. Então ele precisa exercitar a criatividade dele em outros elementos. Então é uma parada bem louca e bem interessante. Até porque é, com o mercado de games assim crescendo bastante, muitos jogos indies, né, dá oportunidade até para novos artistas, né? Então, Sim. artistas que ainda não têm algum trabalho consolidado e tudo mais. Jogos indies assim são feitos às vezes muito por amigos, né? Então, putz, conheço um cara que pode fazer trilha. E aí o cara tem assim total liberdade para conseguir fazer, então não tem uma gravadora, não tem a pressão de um conglomerado de mídia que fala, cara, sua música tem que pegar as pessoas, não sei o quê. E aí ele se sente assim, sabe, no prazer mesmo de criar por criar. E aí é nesse campo, assim, né? Digamos, sem pressão, né? Entre Aham. aspas. Claro que vai ter alguma coisa. É, né? Que nascem as grandes ideias, né? Então, ter essa possibilidade do mercado se expandir assim, né? Da música não estar presente só nas rádios e streaming de música ou no cinema, mas abrir esse leque para estar dentro dos jogos, cara, Uhum. para os artistas e para quem estuda música, para quem é consumidor de música assíduo, abre assim, um leque de possibilidades infinitas, né? Porque a música, querendo ou não, dependendo da geração, dependendo de que país a pessoa os temas podem ali começar a andar em círculos ali, né? Então, sei lá, bandas, por exemplo, do heavy metal inglês ali podem girar ali nos temas parecidos e tudo mais, e castelos e reis e história antiga e por aí vai. Mas aí os jogos, assim, abrem N possibilidades, né? Porque a mundo dos games consegue é, falar de mais assuntos, né? Uhum. Com uma liberdade criativa maior, né? Porque ainda uma mídia consumida muito por um público jovem que pode estar assim um pouquinho mais aberto a entender essas ideias novas, né? Então, e aí o artista, quem está criando a música, também vai ter essa possibilidade de, sabe, putz, me contrataram para fazer uma trilha sonora de um jogo que é uma minhoca que vai, sei lá, precisa se alimentar para crescer e virar uma borboleta. Sei lá, inventando um Uhum. jogo aqui de cabeça. Mas aí ele tem essa, putz, em que, em que outra mídia que encontraria uma história assim tão, sabe, tão fora dos padrões pops e de mercadológicos que eu pudesse criar uma trilha sonora. Então aí ele se sente, tem esses elementos a mais, né, para criar. Então é um baita de mercado e, cara, eu acho que é uma baita dica aí para quem tá assistindo assim, também levar com atenção as trilhas sonoras dos videogames. Então, putz, você tem o seu jogo favorito ali, eu tenho alguma coisa que você gosta de jogar, tenta prestar atenção no que tá tocando de fundo, depois busca ali, né, em algum serviço de streaming e tudo mais, os artistas que tocam aquilo, o estilo musical você vai encontrar muita coisa boa ali, né? Sim, com certeza. Vou até te deixar uma recomendação, né, para você que tá aí, Boa. que tem bastante de música, traz bastante da história afro-americana, né? O jogo mais recente chamado South of Midnight. Ele tem muito né, ele traz bastante a história dele, né? Se passa em Louisiana, né? Uma cidade fictícia, mas se passa lá em Louisiana. Tem bastante da cultura Cajun, né? Uhum. Que é uma mistura ali da cultura canadense, francesa, afro-americana, tudo junto ali de Louisiana, né? Mas na questão da música, ele tem muito soul, né?
soul, folk, jazz ali, tudo junto, tudo misturado, separado ali né, que aí o jogo ele é dividido em capítulos, aí quando você tá dentro do jogo mesmo, tem música de jazz ali, soul, temática pros chefes. Que é muito legal você ouvir lá com o vocal do pessoal de fundo, você tá jogando ali e você tá ouvindo lá o backstory, basicamente, E a né? imersão que te dá isso, né? Exato, né? Então, naquele ambiente ali, trazendo uma música bem afro-americana mesmo, a protagonista tem muito ela, a mãe dela, muito da questão de raízes, né? Então acho que é muito legal, tanto a história, mas também quanto a música, né? Né, o jogo ele não é nada sutil em mostrar a história das pessoas ali ali do jogo, ali daquela comunidade, da protagonista, da mãe dela. Então acho que né, a música salienta bastante isso. Então essa é uma recomendação que eu vou deixar aí. Boa. Eu acho que uma coisa interessante disso, que é uma parada interessante da arte, não todas, hein, nem todos os artistas se propõem a isso, mas é construir tudo isso em camadas, né? Então, você tá jogando lá, você pode estar se divertindo ali naquela primeira camada, que é da gameplay e tudo mais, Sim. coletando itens, matando chefões e tudo mais. Mas se você vai em uma camada mais profunda, você percebe, assim, a história dos personagens, você fala, nossa, a história desse cara, assim, e tudo mais. E aí você vai descendo, entrando mais profundo, assim, na história, e vem a trilha, aí você vai cavando mais ainda, você pesquisa a história da trilha, e aquilo ele vai enriquecendo cada vez mais a história. Que aí você pode ficar satisfeito com a primeira camada, que é a gameplay, e se divertir com o jogo, e tá tudo certo. Uhum. Mas se você conseguir ir a fundo nessas camadas, a experiência fica muito mais incrível. Sim, com toda certeza. Luan, eu queria te agradecer pela Pô, que é presença, cara. isso. Esse papo aqui foi muito rico, foi sensacional da gente ter tido, de compartilhar aqui com o pessoal, né? Top, curti pra E caramba. vamos, né, aproveitar para compartilhar essa conversa, para ter mais dessas Boa, conversas, pô. né? Se quiser me convidar pro próximo aí, Ah, com certeza. já, o convite já tá aceito. O convite não tá feito, tá na mesa aí. Boa. Então é só marcar que a gente tem mais um papo Fechou. desse. Beleza? Luan, brigadão por você ter Obrigadão. vindo. Então, agradeço pela sua presença. E agradeço vocês aí que ouviram a gente, que nos assistiram. E espero que vocês curtam, se inscrevam. Vocês vão olhar as redes do Luan, olhar as nossas redes. A gente tem, além dos nossos papos, a gente tem umas notícias que a gente traz de vez em Sim, quando. legal. Eu escrevo algumas coisinhas de vez em quando. Falei da BGS. Legal que estava lá presente, né? Eu estava lá presente, não foi uma boa experiência, não. Mas teve uma coisinha ou outra ali que eu realmente vale a pena ressaltar depois. Mas é só, sei lá. Vai ficar para um próximo episódio Fica pro especial próximo. BGS. Exato. É só, sei lá, ler um pouquinho. Aí depois a gente conversa sobre isso também. Beleza? Mais uma vez, obrigado, Luan, pela presença. Tamo junto, Pedro. Valeu e obrigado vocês. Valeu. Valeu. Até mais.